dia, boa tarde ou boa noite. Nós vamos falar aqui hoje do treinamento de corrida para amadores. Será que é igual ao dos profissionais? É só copiar, colar? Como é que é? Qual é a adaptação? Tem que fazer adaptação? Se sim, qual? Como é que funciona isso aí? Eu vi um treino legal do Kipchoge, vou fazer? Será que funciona assim mesmo? Bom, vamos falar aqui um pouco sobre isso. E antes, aquele velho recado aí do protocolo do YouTube, dê seu like, se inscreva no canal, comente, enfim, compartilhe. Vamos lá, o que interessa. Então, vamos pensar aqui, treinamento para amadores. Primeira coisa, nem todo amador é atleta, digamos assim, de performance, Tem o que em educação física se chama recreacional, é o atleta que está ali pela saúde, pelo ambiente, por esse convívio social da corrida, que é muito legal. É um atleta que está ali para, enfim, se desafiar, mas ele não está preocupado se ele vai ser primeiro, segundo, terceiro, 18º, se ele vai ganhar a faixa etária ou não, enfim. Então existe tudo isso também que entra no jogo, Os atletas de competição, de performance, todo o treinamento é voltado para conquistar resultados, não tem outro objetivo senão esse, Todos os objetivos ali secundários e para eles, saúde, por exemplo, é claro que ele tem que estar saudável para correr e ter performance, mas não é o objetivo principal, Alguns até fazem coisas que acabam prejudicando a saúde, não é indicado, mas enfim, no afã ali de conseguir resultado fazem coisas assim. Mas o que eu vou falar aqui é para pensar o seguinte, Você pega livros de treinamento esportivo, Então a gente vai pegar ali todos aqueles termos muito bonitos e eles servem para os amadores? Sem dúvida, os princípios, do treinamento esportivo, as características ali fisiológicas, os aspectos fisiológicos que a gente tem que explorar, isso é igual, não tem jeito. Você vai trabalhar limiar, aeróbico, limiar de lactato, você vai trabalhar VO2 máximo, você vai trabalhar na resistência, enfim, você vai trabalhar em tudo como qualquer atleta, A questão é que a rotina de um profissional, alguém que vive do esporte, e a rotina de um amador, ela é diferente, E esse aspecto vai ser central, Para começar por ele, depois a gente passa para os outros. Uma das coisas aqui mais importantes, quer dizer, a gente analisar o seguinte: um dos aspectos, de grande relevância do treinamento esportivo é a recuperação, é o descanso, é o que se chama tecnicamente a curva de supercompensação. Então você faz um estímulo, você recebe um estímulo, vai lá, quer correr, quer treinar, correr, acabou aquele estímulo, você está mais cansado, você está pior. Por quê? Você não aguenta fazer outro, você está desgastado, seu corpo está estressado. Aí você vai descansar. Durante esse descanso é que o seu treinamento vai sendo assim adquirido, o corpo vai adquirindo esse treinamento. E aí você vai treinar de novo, vai descansar, treinar. É nesse balanço que você vai melhorando. Descansou demais, não adiantou. Descansou de menos, também não. E aí você vai lá, faz, por exemplo, 8 tiros de 1.000 metros. Então, um profissional foi lá, fez 8 tiros de 1.000 metros, chegou em casa, foi descansar, foi dormir. Eu posso pensar, por exemplo, na rotina que o Valmir Nunes, ultramaratonista, bicampeão mundial de 100 km nos anos 90, brasileiro, ele tinha essa rotina bem rígida. Ele treinava de manhã e de tarde, era treino muito forte, ultramaratona, treino muito longo, chegava em casa, dormia, Ele sempre fala isso nas entrevistas: atleta tem que dormir, porque quando você está dormindo, você está recuperando melhor. Mas você que treina de manhã e depois tem que ir para o trabalho, tem que levar o filho no colégio, tem que, enfim, fazer um monte de atividade. Ou, ao contrário, você treina no final do dia, já trabalhou, já fez um monte de coisa, ou estudou, enfim. Não dá para você ter a mesma rotina, porque o seu descanso não vai ser igual. Então, você veja, o aspecto do descanso já vai entrar aqui na primeira consideração da diferença do treinamento entre um profissional e um amador. E aí nós vamos considerar o seguinte: além de você trabalhar, estudar e tal, ter aquela rotina mais atribulada, você tem, por exemplo, eu treino atletas
que trabalham em turno, né? 24 horas trabalhando direto. Tem outros atletas que trabalham em turno de 12 horas, inclusive às vezes 12 horas diurno, às vezes 12 horas noturno, então ele não tem uma regularidade. Tem que ser adaptado. Tem pessoas que só podem treinar 3 vezes por semana. Você vai dizer para ela o quê? Não corre? Né? Eu tenho uma história muito interessante de um atleta argentino que conseguiu chegar à seleção treinando 4 dias por semana. Seleção de ultramaratona. Ultramaratona, precisa de muito volume, treinava 4 dias por semana. Depois a gente, para evoluir, teve que fazer um ajuste na sua semana. Ele ajustou a sua vida, né? Ele fez um ajuste enorme na vida, que obviamente não foi do dia para a noite. Hoje em dia ele consegue treinar aí 6 dias por semana e seu rendimento melhorou. Isso é verdade, né? Claro que você acaba tendo um rendimento melhor, né? Mas, volto a dizer, tem que encaixar. Então, o treinador de um atleta amador, ele não vai considerar, por exemplo, qual é a melhor metodologia? Ele é o piramidal polarizado. Cara, é o que cabe na rotina da pessoa, é o que pode ser adaptado, porque não necessariamente você vai fazer a porcentagem de treinos leves e treinos pesados de um atleta profissional. Por quê? Tem o aspecto do descanso, mas também tem o aspecto de pouco estímulo. Atleta que tem poucos dias tem pouco estímulo. Então, se você trabalhar demais na zona leve, às vezes vai faltar um estímulo para uma zona mais forte. O que também não significa ficar fazendo forte demais. Então, essa arte do treinamento, tá? E que ele tem como base a ciência ali, o norte tem, mas a ciência não vai explicar. Por exemplo, não vai estudar cada caso, né, de atleta que trabalha em turnos de 12 horas, por exemplo, nem vai estudar o caso do cara que só pode treinar 5 dias por semana e durante a semana ele não tem muito tempo, ele tem que jogar mais volume no fim de semana, então vai ter que o longo do fim de semana acaba sendo mais longo, às vezes, do que o necessário, porque, ou ideal, vamos dizer assim, porque afinal de contas é a rotina. O treinador tem que ter essa habilidade, daí a planilha personalizada, daí cada caso, porque também tem o histórico do atleta, enfim. Tudo isso entra em jogo. Vocês vão vendo quantas coisas que eu estou falando, parece que você vai se perdendo, né? No número de informações. Mas é isso mesmo, a vida do treinador é essa. Pegar todas essas informações, e no caso dos atletas amadores, são muito mais do que simplesmente estímulo, descanso, tá com dor, tá sem dor, enfim, né? São muitas variáveis em jogo, né? E, novamente, não adianta pegar a planilha de um profissional que você viu na internet e achar que vai copiar, que isso, 99,9% dos casos não dá certo. Se você conhece aquele 0,1% que deu certo, parabéns para um lado, por outro você está complicado, que vai ficar mais difícil você ganhar loto. Você já achou um número bem difícil, né, para ser encontrado na realidade. Então, entrando agora aqui alguns aspectos mais, digamos, diretos, né? Vamos lá, volume ideal. Qual é o volume ideal? Para 5 km, 10 km, meia maratona, maratona, ultramaratona. Difícil falar, muito difícil, porque a gente pode trabalhar com margens, né, para os atletas de performance. Então, assim, se você quer correr uma maratona, teu volume semanal é de 20 km, para performance vai ficar difícil. Seria possível correr uma maratona? Bem difícil, tá? Mas olha só, vai dependendo, né, acho que 20 realmente fica bem difícil, mas com 30, 35 quilômetros para completar, sem preocupação por tempo, mas com uma preocupação de completar com qualidade, no sentido de saudável e também não ficar sofrendo, porque assim, essa ideia da superação é muito ruim, né? Porque a superação, ela existe, você tem que se superar e tal, mas superar não é você chegar morto na prova, chegar caindo, né? Infelizmente, hoje em dia, caiu muito, isso está muito valorizado e não é legal. O legal é a preparação, você se preparar para aquilo que você vai fazer, né? Então, com um treinamento ali de 3 dias por semana, dá para fazer uma maratona? Dá. A performance vai estar inferior, vai, né? Mas é aquilo, se ela pode adequar ao seu objetivo, né? É possível, né, você completar. Repito, eu tenho uma atleta que até agora ela começou a treinar 5 dias por semana, mas ela passou 4 anos treinando 4 dias por semana, tem 3 filhos, trabalha pra caramba, etc.
E ela tem 4 Spartathlon. Para você que não conhece a prova, é uma prova na Grécia, ela é argentina, ela correu a prova na Grécia, uma prova que precisa de índice para entrar, não é simplesmente se inscrever. Então ela fez o índice. E é uma prova de 246 quilômetros, treinando 4 dias na semana. Claro que a gente, para melhorar o desempenho, precisa de aumentar um pouco esse número de dias e tal. Mas a gente está falando desempenho, ela completou as 4 vezes, né? Se você for olhar qualquer artigo científico aí, se você for olhar qualquer livro de treinamento esportivo, a resposta seria, não, vai fazer outra coisa. E nem sempre esse é o caminho, né? Não é, na verdade, o caminho, né? O caminho é tentar encontrar, e essa é a arte do treinador de amadores, tentar encontrar, né, uma resposta, uma solução para aquela situação ali. Às vezes a gente esbarra no muro, bate no muro e vê, olha, não encontrei a solução ou realmente ela não existe, a gente vai ter que mudar o objetivo, adequar, isso pode acontecer, né? Mas a primeira resposta não é dizer não ou sim, é avaliar com muita atenção cada caso. E aí, pegando aqui mais um caso concreto, a distribuição na semana. Como é que é feita a distribuição na semana? Né? Quantos trabalhos de intensidade, quantos trabalhos leves? Esse trabalho de intensidade são tiros, né, os intervalados, eles são fartlek, eles são trabalhos contínuos, né, de ritmo variado, como são? Novamente, é um mundo, né? Você precisa entender a rotina das pessoas. Vamos lá, um amador, já tive esse caso, que ele treinava sexta, sábado, domingo, segunda, porque terça, quarta e quinta ele não tinha tempo. Nossa, como é que eu vou conseguir distribuir uma semana de 4 dias em que não há nenhum dia de descanso, depois ele descansa 3? Dá para eu fazer o mesmo tipo de distribuição semanal daquele atleta que treina 4 dias na semana com a seguinte distribuição: segunda, quarta, sexta, sábado? Não dá, não é verdade? Então a distribuição, novamente, planilha individualizada, personalizada, montada de acordo com aquela pessoa, o histórico. Às vezes uma pessoa tem 5, 6, 7, 10 anos de experiência na modalidade. Às vezes a pessoa tem 6 meses que está correndo, né? Às vezes a pessoa tem 6 meses que está correndo, mas já fez esporte a vida inteira, então ela já tem ali uma estrutura, né, muscular, né? Os tendões também ali, né, já estão aguentando a carga, enquanto a outra, por exemplo, às vezes veio do sedentarismo. Então tudo isso entra na conta, né? Então a distribuição semanal vai ser de acordo com o quê? Com aquele modelo de periodização que a gente consegue encontrar em livro? Não, vai ser de acordo com a pessoa. Lembrando, isso não significa montar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, senão não precisava de treinador, né? Saía botando qualquer número. É preciso usar sim a ciência, usar sim a fisiologia, muito importante. É preciso conhecer muito a fisiologia, conhecer muito periodização, conhecer treinamento esportivo. Mas é nesse encontro, ciência, arte, observação daquela pessoa, daquele ser humano que você está treinando, né? E que está sendo treinado. Fica essa conjunção aí, tá certo? Então, esse é o recado aqui de hoje, né? A arte de treinar atletas amadores e, sobretudo, de tome cuidado com aquilo que você fique vendo dos profissionais. É ótimo, legal, é muito bom aprender com eles. Nós, treinadores, eu treino atletas que não são profissionais, mas são atletas de performance, como eu disse, atletas até na seleção argentina de ultramaratona, mas é preciso estar muito atento para que isso não seja assim uma mimetização, para usar um termo bonito, ou seja, uma simples cópia, vamos dizer, né, do que esses atletas fazem para trazer para a nossa realidade. A nossa realidade, a realidade do atleta amador, ela é muito ampla e ela precisa ser, então, observada caso a caso. Tá certo? No mais, é continuar treinando e forte abraço.